Fala pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Vão entrando aí que eu vou convidar a nossa participante de hoje. Só deixa eu encontrar. Pronto, convite enviado. Opa, Guilherme, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vixe, como eu fiquei com o rosto muito grande, mas eu vou afastar aqui o celular um pouquinho. Você me escuta bem? Perfeito, perfeito. Tá certo. Bom, pontualmente, iniciei a live aqui, mas já são 19h47. Para quem está entrando e nos acompanhando ao vivo agora, a gente está com o nosso terceiro bate-papo com associados e a convidada de hoje é a Lidiana Apolinário, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, muito boa noite, Lidiana. Eu que agradeço, tá, Guilherme? Para mim é uma satisfação e uma honra fazer parte da Rede Accentus, que é a maior rede de contabilidade eleitoral do Brasil, né? E isso tem contribuído muito, não só para esse ramo da contabilidade, mas também para diversas outras oportunidades que aparecem junto à rede. Então, para mim é uma satisfação. Falo aqui do Rio Grande do Norte e já quero deixar aqui um, uma fala dos próximos encontros que nós podemos ter futuramente. Claro. Tu quer deixar agora ela? Não, não. Ah, tá. Depois a gente fala mais. Tá, beleza. Bom, como é tradicional, a gente vem conversando com os associados para conhecer um pouquinho mais, apresentar eles também para os nossos seguidores, sair um pouquinho do mercado, não definitivamente sair do mercado eleitoral e partidário, mas apresentar um pouquinho além disso. Mostrar quem é o associado aí na ponta, as diversas regiões que a gente possui no país, conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura que eles possuem no seu escritório, quais são as atividades que eles desenvolvem aí na ponta. Então, né, relembrando para os nossos participantes, é o intuito desses encontros. Lidiana, minha primeira pergunta para ti é aquilo que já sempre comento aqui com os outros associados, 2022, 2023, o que nós temos, o que você tem aí aprendido, quais as lições que você tirou do ano passado, não só no nosso mercado e na nossa relação, né, como contabilidade associada, e os objetivos para 2023 aí, e os desafios, né, se tu quiser comentar um pouquinho sobre. Certo, Guilherme. O ano de 2022, ele foi um ano muito difícil, né? Porque a gente estava saindo de uma pandemia, né? Então, nós tivemos aí, contabilmente falando, nós tivemos aí muitos desafios, né? Porque muitas empresas fecharam, tá? E a gente precisou utilizar outros ramos para poder ajudar os empresários a se reerguer, né? Então, assim, hoje eu conto na minha equipe com 3 funcionários, que são minhas pernas e os meus braços. E hoje a gente, para ajudar a classe empresarial, contamos também com a consultoria financeira, né? Que vai dar uma previsão ao empresário, uma noção futura de como ele pode se organizar para evitar fechamento por conta de capital de giro, entre outras coisas, né? Então, assim,
2022 foi um ano de muita dificuldade por conta desse período que estava saindo da pandemia para voltar a uma certa normalidade, né? Além disso, nós tivemos também, no ano de 2022, a obrigatoriedade dos envios dos eventos de saúde e segurança do trabalho, né? Imagina só, Guilherme, os empresários, eles estavam saindo da pandemia e já com a obrigação, que, diga-se de passagem, não é nova, porque as normas regulamentadoras do trabalho são desde 1978. Só que Sim, a obrigatoriedade do lançamento das informações de saúde e segurança no trabalho dentro do E-Social entrou em janeiro de 2022. Então, a saída com muita dificuldade para algumas empresas do período da pandemia com essa obrigatoriedade trouxe como uma explosão de dificuldade para o empregador, né? Para os empresários de forma geral. E aí nós estamos trilhando esse caminho, né? Nosso escritório é um escritório que presta serviço empresarial e eleitoral, mas também de assessoria à saúde e segurança do trabalho. Porque eu tenho uma formação, sou técnica de segurança do trabalho, e por isso a gente consegue dar essa assessoria aos clientes que estão com a gente, né? E também a gente presta assessoria a outros escritórios, né? Contábil. Às vezes o escritório não tem esse conhecimento e eu não vou julgar porque realmente é muita coisa para o contador entender e saber e acompanhar. Imagine só se os contadores tivessem essa obrigação de também saber sobre saúde e segurança do trabalho, né? sim. Praticamente inviável, né? E aí também a gente presta um pouco dessa consultoria a outros escritórios também, com muita satisfação, porque a gente acredita que nós podemos ser parceiros, né? E é isso que eu levo para dentro do meu escritório. A gente pode se ajudar, ajudar uns aos outros. Legal, legal. Normalmente, quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente vê uma área dentro do escritório de contabilidade colaborando, que é recursos humanos, RH, ou ainda gestão de pessoas, conforme outros escritórios e ambientes chamam também esse setor, e ainda com um terceiro contratado, que não se consegue ter um domínio total devido a diversas regras. Para se ter exemplo, até questão de luminosidade em cima do ambiente é medido por causa da ergonomia, da saúde do trabalhador. São muitos tópicos envolvidos, né? É isso, Guilherme. É um assunto muito complexo, muito complexo. E se o profissional não tiver um pouco da técnica mesmo, passa despercebido, né? E hoje um lançamento errado feito dentro do E-Social pode trazer consequências, não só da parte de saúde e segurança do trabalho, mas também de toda a gestão de recursos humanos e departamento pessoal. E visando toda essa complexidade, a gente presta um pouco desse serviço aqui na região, tanto em Mossoró como também em Natal. Legal. E essa parte da prestação de serviço de vocês, ela tem um limitador dentro da questão de saúde, segurança do trabalho, como, por exemplo, prevenção a acidentes, ergonomia, questão de doenças como a LER, que a gente tanto conhece, né? Enfim, a segurança e saúde mental do trabalhador. Até onde vai essa prestação de serviço? Como é que você encaixa? Tu tem feito essa prestação sozinha? A tua equipe colabora em qual ponto? Conta mais um pouquinho Nossa, aí, na prática. essa assessoria, a gente precisa de uma equipe, né? A gente precisa ter um engenheiro de saúde e segurança do trabalho para que ele possa visitar as empresas, para que ele possa colher os dados, fazer o levantamento de riscos, né? Assim também tem que ter um médico do trabalho, porque precisa fazer o PCMSO, que é o Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional.
E é uma engrenagem. Saúde e segurança do trabalho não se consegue fazer com poucos profissionais, e tem que ser profissionais realmente qualificados que falem a mesma língua, né? Então, hoje a gente tem engenheiros que a gente contrata, a gente tem médicos que a gente contrata, nós temos um sistema que é direcionado à saúde e à segurança do trabalho, que faz o gerenciamento, a gente faz o gerenciamento dessas informações para indicar às empresas quando é que está perto do exame do funcionário se vencer, para que o empresário ele direcione esse trabalhador antes de se vencer o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, a gente orienta na gestão dos equipamentos de proteção individual. Nós orientamos também com relação às avaliações quantitativas, né, dos riscos, por exemplo, de luminosidade, quando está baixo demais ou quando está em excesso. Tudo isso são levantamentos que é feito pela equipe para poder direcionar nas avaliações e também nas gestões desses riscos para que o trabalhador ele sofra menos impactos relacionados à saúde e à segurança do trabalho. Então, é uma engrenagem. Agora, você imagine só tudo isso junto da contabilidade, né? E aí, até essa semana, eu lancei uma vaga de estágio junto ao IEL, e estamos aí Legal. selecionando um estágio, um estagiário relacionado a técnico de segurança para poder ajudar a gente, porque a demanda é muito alta. Como é que uma coisa que me deixa curioso quanto a esse ramo é a oposição do empresário quanto a algumas regras bem específicas, porque vai chegar lá num momento que vamos voltar no ponto da luminosidade, né? Tá ali numa bancada, daí tem um aéreo em cima e aí acaba que não pega luz suficiente, aí você chega lá e diz, não sei se é você ou se é o engenheiro depois, mas o empresário vai acabar rebatendo e dizendo, cara, não vou mudar isso aí. Ou essa aceitação pelo empresário lá do outro lado é mais tranquila quanto a alguns pontos, porque é bastante regrinha, né? É isso mesmo, sabe, Guilherme? E existem situações em que o contador ou o engenheiro de saúde e segurança do trabalho ou o médico do trabalho não tem o poder de decisão, né? A gente traz os levantamentos, mostra ao empresário, mostra ao empregador a necessidade de fazer algumas adaptações ou algumas melhorias no ambiente de trabalho, e aí mostra para ele a realidade. É necessário fazer isso aqui, tá? Se não fizer, existem essas e essas consequências. Você quer correr o risco? Ok, mas o relatório da gente diz que é necessário. E aí o empresário, ele vai tomar a decisão dele se ele quer seguir a recomendação técnica do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho, ou se ele vai continuar deixando os trabalhadores expostos, né? E isso pode trazer grandes consequências na saúde do trabalhador e também de forma administrativa, com penalidades que não são pequenas, né? Penalidades administrativas, como multas, né? E tudo que é relacionado à saúde e à segurança do trabalho, Guilherme, tem um peso dobrado, né? O Ministério do Trabalho, ele joga pesado mesmo com o empresário, né? Sim, porque isso aqui, né, esse trabalho realizado e essa notificação ao empresário para que ele esteja ciente, além de ter a importância de deixar registrado, ó, está aqui, precisa ser feito isso, lá na frente depois ele tem a possibilidade de sofrer um processo por parte do colaborador da equipe dele. E aí o que que acontece? Um levantamento de histórico, de ações, quais os EPIs, qual o ambiente que esse funcionário estava, se a segurança do trabalho contratada notificou certamente o empresário de tal alteração que necessitava. E uma coisa que me chama atenção e a curiosidade minha, tem uma revisão disso? Você fez uma visita essa semana a uma empresa
em quanto tempo você volta ou faz uma revisão? Como é que funciona essa outra parte, né? A manutenção dessa, ou o acompanhamento dessas normas. Isso, Guilherme, existe um período de reavaliação, né? Por exemplo, na área da saúde e segurança do trabalho, existem alguns documentos que são importantíssimos, né? Que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o LTCAT, existe o PCMSO, que é do médico, existe o PGR, que é o programa de gerenciamento de risco, existem vários programas, né? E algumas NRs, elas dão a opção do empresário fazer uma análise global. Por exemplo, o PCMSO, que é o do médico, né? A norma, ela fala que o médico ele pode fazer uma avaliação global, ou seja, não precisa fazer um novo PCMSO todo ano, né? Existe o PCMSO, ele é um documento base e os próximos anos se é feita uma análise global. Já o Tá. LTCAT, existe outras formas de avaliação. Lidiana, todos os anos precisa fazer o LTCAT? Não, não precisa. Mas, se houver alteração no layout da empresa, se a empresa contratou equipamentos novos, se a empresa reduziu os riscos ocupacionais dos trabalhadores, tudo isso é indicativo para que seja feita uma nova avaliação do LTCAT. E aí, cada documento tem sua especificidade, né? Que precisa ser avaliado caso a caso, né? Por exemplo, o MEI, ele tem, quem é MEI hoje, apesar de ter trabalhador, existe alguns parênteses relacionados às desobrigações, né? E aí, cada caso é um caso e tem que ser avaliado com bastante atenção para que seja cumprido a lei sem nenhuma penalidade, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Interessante, interessante. Porque, assim, tem muitas empresas que, principalmente nessa parte onde você contrata mão de obra, trabalha em indústrias metalúrgicas, que fazem aquele basicão de EPIs para cumprir com as normas, mas que depois, na prática, a gente sabe que não estão cumprindo. Mudam muitos equipamentos, contratam não, compram outras máquinas mais potentes que ocupam um novo espaço no ambiente, que alteram o layout. Então isso é uma prática que, assim, posso garantir, conhecendo o Brasil de sul a norte, isso acontece em todos os estados. Principalmente nessa área que trabalha com mão de obra, equipamentos com maior risco. Então essas alterações acontecem, uma máquina exemplos muito simples, né? Para quem às vezes não acredita, uma máquina queima, você vai lá, compra outra melhor que vai ocupar um novo espaço, você vai remodelar o ambiente e vai exigir novamente uma verificação dessa parte Do da saúde ambiente, e segurança do trabalho. Isso. Tem algum caso prático que tu gostaria de compartilhar que chamou mais atenção até hoje, dentre os clientes? Caso queira compartilhar, tá? Não tem a necessidade. Claro, Guilherme, é sempre bom a gente compartilhar um pouco essas experiências, né? E isso enriquece não só quem vai ouvir, mas também a gente que fala, porque existem alguns pontos que quando a gente vai relembrando, né, vai dando os starts positivamente. Então, assim, eu já trabalhei como técnica de segurança por mais de 10 anos, então minha vida dentro dessas empresas foi muito corrido, né? Eu tive muitas experiências, muitas coisas que eu não gostaria de passar novamente, né? Mas existe um aí específico, né? A empresa, ela fornecia os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e, um certo momento, um trabalhador colocou a empresa na justiça porque teve uma perca auditiva, né? E eu tinha acabado de chegar nessa empresa
E então, eu peguei logo de presente essa situação, né? Ele alegando que a empresa não fornecia os equipamentos de proteção individual. Só que a empresa fornecia, mas o trabalhador não assinava. A empresa não exigia que o trabalhador assinasse que estava recebendo esse equipamento de proteção individual, né? Então, o trabalhador ele perdeu uma parte da audição, colocou a empresa na justiça, porque considerando a incapacidade parcial, né, da capacidade laborativa do trabalhador, e no final a empresa foi penalizada simplesmente porque não solicitava que o trabalhador assinasse na hora que estava trocando o equipamento de proteção individual. E isso é uma atitude tão pequena diante de um processo grandioso que a empresa sofreu e um desgaste, em perdas financeiras e também de saúde do trabalhador, né? Porque não basta só exigir que o trabalhador assine a ficha de EPI, mas tem que cobrar que o trabalhador ele utilize de fato o equipamento de proteção individual, né? Tem que ter essa fiscalização por parte do empregador, porque senão não adianta assinar que recebeu um equipamento de proteção individual se o trabalhador simplesmente não usa. Então, essa foi uma situação que eu passei e eu confesso a você que eu já vi muitos colegas meus passarem também pela mesma situação. Tem casos que eu conheço na prática, que eu não acompanho legalmente, não represento e nem atuo, mas que eu conheço na prática de empresários. No mínimo uns 3 casos eu conheço da região em que o empresário simplesmente recebe um processo por parte do ex-colaborador, uma ação trabalhista, muito comum hoje na Justiça do Trabalho, e muito comum também da parte do empresário falar a seguinte frase: mas eu fornecia tudo. Disponibilizou para ele a ficha dos IPIs que ele recebeu, que ele vai fazer uso adequado? Não tem. O cara nunca se preocupou em fazer esse documento. Ou por desconhecimento, ou por ter sido mal assessorado por um profissional do trabalho, enfim, né? Então, um argumento que quase não é válido, né? 99% inválido, porque não tem a ficha da distribuição do equipamento. E o segundo, mais importante ainda, que eu acho que mesmo aqueles que distribuem a ficha, coletam a assinatura, é a não fiscalização do colaborador. Então, o colaborador que está utilizando o equipamento celular perto de uma bomba de combustível no posto, o cara é frentista, por exemplo, ou o cara trabalha numa metalúrgica com equipamento de solda, com grande frequência magnética ali no equipamento e tal. Tem alguns aparelhos que você não pode utilizar perto. E aí você vai para os mais simples, luva, óculos, capacete, e enfim, é uma lista grande de acompanhamentos, fiscalização a ser feita por parte do empresário, e ele precisa de um assessoramento qualificado. Lidiana, chegando quase ao final, como é que o pessoal aí da região ou do país pode fazer para entrar em contato contigo? Isso Isso é é só me buscar importante. aí, tá? Me busca aí nas redes sociais, né? A gente tem trabalhado muito com relação a contribuir para a classe empresarial, tá? Não só contabilmente, mas também com avaliações financeiras e também com essa parte de assessoria de saúde e segurança do trabalho, né? Então, consegue nos achar através das redes sociais e no Google. O Google, que a gente não achar no Google, não acha mais em canto nenhum. Tá legal. Esse trabalho é uma grande dúvida. 2023, existe a possibilidade de fazer remotamente alguma coisa? Ou, infelizmente, dependendo aí das leis e regras do Ministério Público, tudo precisa ser presencial ainda? Como é que funciona esse atendimento? Esse atendimento, a maioria deles eu tenho feito de forma remota, né? Porque não há o deslocamento e hoje o envio dos eventos é tudo remoto, né? Então, grande parte desse atendimento de gestão de saúde e segurança do trabalho eu tenho feito de forma remota, tá?
E existem alguns treinamentos que parte deles a gente pode fazer de forma remota e parte deles tem que ser na parte prática, né? A parte prática muitas vezes é fundamental, né? Então, como é que se treina um primeiros socorros? Tem que ser na parte prática mesmo, ali ao vivo, né? Com toda a equipe. Mas existem algumas possibilidades em que o curso online ele pode ser feito sim, né? Principalmente no que se diz relevante à CIPA, né? Grande parte do treinamento da CIPA ele pode ser feito sim, de forma remota. Tá legal, legal, bom saber. E Lidiana, chegando mais ao final agora, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade do teu tempo. Eu te convidei, até para os participantes ficarem sabendo, convidei a Lidiana ontem, faltando menos de 30 horas praticamente aqui para o nosso evento, e sem um papo muito combinado, mais ou menos essa linha que a gente sempre espera quando a gente conversa com os associados. E terça-feira que vem, 19h45, a gente tem mais um encontro com um novo associado, que eu ainda não falei com ele, vou convidar durante a semana. E obrigado novamente, Lidiana. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação fazer parte dessa rede com tantos profissionais na qual eu me inspiro, como os outros participantes, né? E para mim é uma satisfação e conte comigo sempre para o que eu puder ajudar, conte sempre comigo. Tá legal. Um bom ano, né? É a primeira vez que a gente está se falando um pouquinho mais extenso. E uma ótima semana. Amém. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.